Juan Guaidó, que lidera a oposição venezuelana desde janeiro e chegou a ser a grande esperança dos adversários do chavismo, vive um de seus piores momentos. O oposicionista enfrenta semanas turbulentas e questionamentos de apoiadores e aliados por três grandes fatores: esgotamento de seu poder de mobilização popular, negociações entre partidos de sua coalizão e o governo de Nicolás Maduro e críticas a fotos em que Guaidó aparece ao lado de paramilitares na Colômbia. 8 meses se passaram desde que o líder da oposição declarou o presidente interino da Venezuela, e agora precisa lidar com aliados que de um lado cobram mais moderação e diálogo e de outro, uma radicalização maior para derrubar Maduro. A última tentativa de diálogo dos emissários de Guaidó com o governo, em Barbados e sob a mediação de Noruega, fracassou há 2 semanas e, por outro lado, não se vê mais as concentrações massivas de oposicionistas nas ruas da Venezuela, como ocorreu em fevereiro e maio. Outro revés recente para ele foi a demissão de um de seus maiores e mais aguerridos apoiadores, o americano John Bolton, que deixou o posto de conselheiro de segurança nacional no governo de Donald Trump. De sua parte, Guaidó, que se mantém como presidente da Assembleia Nacional, insiste na legitimidade de sua liderança e defende que a única instância válida para uma eventual negociação com o governo Maduro deve passar pelo legislativo. Guaidó se agarra também ao fato de que 50 países o reconhecem como o presidente de fato da Venezuela, e que nações latino-americanas reiteraram esse apoio nesta terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas. A jogada audaciosa de se proclamar presidente encarregado em janeiro surpreendeu, e a grande expectativa que se criou em torno de Guaidó se traduziu imediatamente em enormes mobilizações de opositores. Logo surgiu o comboio humanitário em fevereiro, organizado a partir da Colômbia, com 20 caminhões com centenas de toneladas de doações internacionais. A iniciativa, porém, não passou da fronteira em razão do cerco montado por Maduro à época. Guaidó fez um gesto ousado, burlou autoridades para atravessar a fronteira e se encontrar com os presidentes de 3 países da região, Colômbia, Chile e Paraguai, e oficiais americanos. Ao longo dessas semanas, a coalizão de países do continente conhecida como Grupo de Lima reiterava seu apoio ao opositor, e a Organização dos Estados Americanos, OEA, abriu as portas ao embaixador do presidente encarregado. Ao lado de Leopoldo López, seu mentor político libertado da prisão naquela ocasião, e de uma multidão nas ruas da capital venezuelana, Guaidó não conseguiu concretizar seu objetivo de cercar Nicolás Maduro no Palácio de Miraflores. Certamente não estamos mais no momento de maior ebulição do respaldo social a Guaidó. Nesse ponto de vista, não é o melhor momento dele, mas ele ainda preserva um capital político muito importante, afirma Torrealba, um dos responsáveis por levar Guaidó ao comando da Assembleia Nacional. Por esse motivo, defende, o líder oposicionista é o único político venezuelano que poderia ser o rosto de uma proposta de mudança democrática e que a Assembleia Nacional é a instituição com mais legitimidade para integrar esse processo. Como a fase final agora é só uma lembrança, as mobilizações posteriores de Guaidó tiveram gradativamente menos adesão, ainda que manifestações locais com demandas específicas façam parte do cotidiano venezuelano. Nos meses seguintes, governo e oposição iniciaram um diálogo em Barbados, mas o processo foi abandonado em agosto por Maduro e em setembro por Guaidó. Em seguida, autoridades da gestão Maduro e 4 partidos opositores anunciaram que chegaram a um acordo que incluía, entre outros pontos, a reincorporação de deputados chavistas à Assembleia Nacional e a reestruturação do Conselho Nacional Eleitoral. Membro do partido Cambiemos, Timoteo Zambrano é um dos integrantes do grupo que decidiu firmar o acordo anunciado em 16 de setembro com autoridades do governo venezuelano. Ele questiona Guaidó e seu entorno, e os acusa de optar por uma política linha dura em vez de se concentrar nos problemas cotidianos da população e sair em busca de resultados tangíveis. O deputado atribui a isso a paulatina perda de força do líder oposicionista e a movimentação de outros políticos da oposição em busca de alternativas.
Zambrano afirma que não se está em busca de caudilhos nem de líderes messiânicos e relata ter dito a Guaidó que se ele chegasse à presidência da Assembleia Nacional sob o mesmo esquema daqueles que estiveram antes, não alcançaria o que busca fazer. Jesus Torrealba afirma que muitos dos planos e ações adotados desde que Guaidó se proclamou presidente não foram consensuais. Mas tal consenso não existe na realidade. Guaidó se situa no grupo mais ao centro no espectro político da oposição venezuelana, situado entre a fatia que defende negociações permanentes com Maduro e aquela que mantém o radicalismo para derrubar o governo. Para Manuela Bolívar, deputada do mesmo partido de Guaidó, vontade popular, ou vontade popular em espanhol, o passar dos meses amplia tanto a crise social quanto a pressão sobre seu movimento para encontrar uma solução. A parlamentar afirma que hoje é difícil fazer sondagens da opinião pública. As pessoas não sabem se, ao responder a uma pesquisa, o SEBIN, Serviço Bolivariano de Inteligência, está te escutando e vai te retirar dos comitês locais de abastecimento e produção que oferece os únicos alimentos que chegam a alguns lugares do país. Ela também questiona a representatividade e a importância dos 4 partidos que decidiram negociar em separado com o governo Maduro, mesmo tendo obtido seus votos no âmbito de uma coalizão. Além das manifestações de rua, divisões e tentativas fracassadas de diálogo, 2 incidentes concretos levantaram dúvidas sobre o discurso de transparência e a luta contra a corrupção defendida com insistência pelo presidente interino. As alegações tinham a ver com uma suspeita de desvio de fundos voltados ao apoio à migração venezuelana em solo colombiano e fizeram com que os 2 envolvidos fossem afastados de suas funções imediatamente à época. A decisão foi tomada pelo próprio Guaidó e acompanhada por uma ação judicial movida em Bogotá por seu embaixador encarregado solicitando à promotoria colombiana que investigasse o caso. O escândalo foi rapidamente capitalizado pelo partido no poder, que acusou os adversários de criar uma rede de corrupção e apresentar um discurso contraditório sobre transparência e honestidade. A dor de cabeça mais recente de Guaidó surgiu com a publicação de fotos nas quais ele aparece com pessoas apontadas como integrantes do grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos. As imagens foram tiradas em 22 de fevereiro, quando Guaidó entrou na Colômbia por um atalho para liderar a caravana de caminhões com ajuda internacional que seria barrada na fronteira com a Venezuela. Por mais de uma semana, as fotografias se tornaram o principal instrumento do chavismo para desqualificar o presidente da Assembleia Nacional e acusá-lo de ligação com criminosos colombianos. Na Colômbia, os analistas políticos Sandra Borda e Fernando Posada afirmam que essas fotografias provocaram no mínimo questionamentos em torno da figura do político venezuelano. É bem provável que Guaidó não soubesse com quem estava sendo fotografado, mas também é sabido que a fronteira é tomada por esses grupos, e não ter suspeitado de um revólver na cintura é um comportamento ingênuo e até politicamente irresponsável, escreveu a cientista política em sua coluna no jornal colombiano El Tiempo. O líder da oposição venezuelana imediatamente rejeitou as acusações de que tinha ligação com paramilitares, e o governo colombiano, aliado de Guaidó, garantiu que o presidente interino só recebeu apoio de oficiais depois de já ter entrado no território colombiano. Depois de tudo que aconteceu, o líder com o maior apoio na oposição afirma que a ditadura foi derrotada em muitas áreas e prometeu manter seu movimento coeso. O venezuelano disse na semana passada que está focado em uma solução urgente para seu país e reafirmou ter o apoio do mundo livre, referindo-se aos mais de 50 países que o reconhecem como a mais alta autoridade executiva do país. A proposta do oponente é a criação de um conselho plural do Estado que convocaria eleições presidenciais, desde que Maduro aceitasse deixar o poder antes.